Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fui ajeitar aqui, quem sabe agora eu acerto, né, Fá? Primeiro eu gostaria, antes de falar sobre o assunto principal, que vocês se inscrevessem no nosso canal, curtissem os nossos vídeos, compartilhassem, ativassem o sininho das notificações. Vamos lá pessoal, nos ajudem a chegar aos 500 inscritos! Então, vamos começar hoje no canal uma nova série, Os Pesadelos do Homem Honesto. Sim, a esposa do homem honesto passa por muita coisa por ser casada com o homem honesto. Mas o homem honesto também não é brincadeira não, é muita coisa, hein? Eu vou contar hoje uma história pra vocês de uma situação que aconteceu comigo. Lembra que eu falei com vocês que eu passei no concurso para ser agente penitenciário? Eu fui agente penitenciário por quase um ano, não chegou a ser um ano completo. Uma das coisas que eu jamais vou esquecer foi o meu primeiro dia trabalhando como agente penitenciário. Que são coisas que na vida nunca imaginei que eu tivesse que lidar, né? Que eu tivesse que vir mais por força, né, das circunstâncias de sobrevivência, né? Então a gente precisa trabalhar. E no meu primeiro dia de trabalho, quando eu não estava fazendo estágio, né? Quando eu estava realmente trabalhando, né? Quando eu assumi as minhas funções, né, em um dos presídios, falaram pra mim: você vai trabalhar no raio tal. E aí falaram: toma a chave e aí você vai abrir as celas, né? Todas as celas que tem para os presos poderem sair, que é a hora deles de tomar banho de sol e tal, beleza. Aí me deram a chave e eu fui. Hoje, gente, tá muito mais né, modernizado. Agora eles ficam dentro de como fosse uma gaiola, né? E agora é mais tranquilo, porque eles apertam um botão e aí vai abrindo as portas de forma automática. Os agentes penitenciários têm menos contato com os presos, mas quando eu fui trabalhar em 2005 não era assim não. E lá vou eu abrindo essas celas. E eram muitas, né? Porque tinha na parte de baixo, tinha na parte de cima, né? E eu não me esqueço, sabe, jamais da cena que eu presenciei quando eu abri a última cela, né? E era engraçado que os presos já estavam todos saindo, né? E fiquei eu lá abrindo. Tinha um outro rapaz que trabalhava junto comigo, mas ele estava em outro lugar, né? Então estava eu sozinho lá abrindo as celas, né? Para os presos poderem sair. E aí, quando eu fui abrir a última cela, assim, sacanagem, gente, me sai um homem de uns 2 metros de altura. O cara era um verdadeiro armário, ele era enorme, né? Eu olhei pra ele, eu tenho 1,85, né? Eu sou alto, mas o cara era muito mais alto do que eu, né? E mais forte e tal. E quando eu olhei aquilo, juro, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: ai, morri agora. E aí ele olhou pra mim, né, e falou: senhor, bom dia. Mas foi assim, uma situação tão inusitada, né, que a gente não sabe, né, mesmo as pessoas estando ali reclusas, né, não tem como você saber com 100%, né, de certeza quem tem bom comportamento e quem é mais perigoso entre os perigosos, né? E o interessante é que eu cheguei a conhecer pessoas, né, que estavam cumprindo pena e que eram pessoas baixinhas, magrinhas, que eram assim, mirradinhas, mas elas eram seres completamente perigosos, né? Então as aparências meio que enganam mesmo, né? Então acho que faz parte. Gente, eu acho que eu vou ter que virar em outra rua, porque essa rua aqui tá fechada. Eu quero ir lá pro supermercado, mas
por aqui acho que não vai rolar. Mas tudo bem, eu vou por essa rua aqui, depois eu vou voltando. E é isso, esse foi meu primeiro pesadelo, meu primeiro dia de trabalho, entendeu? Eu realmente, aquela pessoa me assustou mesmo, né? Porque ele era muito alto, ele era muito grande, ele era muito forte, ele era igual aquele personagem do Game of Thrones, né? Então, assim, não era uma pessoa que não desse medo, não, assim, ele dava medo pelo porte, né? Mas era uma pessoa gentil e tal, né? Então essa é a minha primeira história de muitas que eu tenho para contar do que eu passei trabalhando nos presídios. Mas vai ter coisa bem mais séria, bem mais grave aí, né? Essa daí é só algo pra gente poder descontrair, né? E dizer que nem sempre as coisas são o que parecem, né? Às vezes pode ser melhor ou pior. É isso, gente. Por hoje é só. Tchau, tchau.